Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos aqui de novo e talvez você tenha ficado meio irado entre um bloco e outro, porque o Arthur ele demorou para subir essa parola. Mas, meu amado, minha amada, libere perdão para o nosso decano, libere perdão para esse nosso tchutchuco, como nós chamamos aqui nos bastidores, porque, na verdade, ele está descansando. Tá nada, mentira, ele está ministrando a respeito do seu chamado, o capitão. Ele está cuidando de famílias, agora ele está sendo uma pessoa intergaláctica, andando por todos os estados do Brasil, e quem sabe você que está aí em Chinatown, você não vai recebê-lo para uma ministração para a sua família. Estamos aqui de novo, enquanto nós somos parados, enquanto nós aqui, réis mortais, somos parados nas ruas, ele já é parado nas aerovias, para vocês terem uma ideia. É desse jeito, parado nas aerovias. E nós estamos aqui, nós estamos na série Perguntas de Deus, e aí nós falamos no primeiro bloco a respeito do nosso tchutchuquinho, Jonas, que ele ali ficou todo chateadinho, porque Deus falou para ele falar do Evangelho, falar das boas novas. Vamos fazer um parênteses aqui, Evangelho é boas novas, Evangelho não é só o Novo Testamento, foi falar as boas novas para Nínive, e Deus, um Deus grandão, um Deus amoroso, ele vai lá e ele perdoa toda uma cidade. Mas Jonas, ele vai debaixo de uma arvorezinha lá e fica falando, eu sabia que você iria perdoá-los. Era só ele se arrepender. Mas a verdade é que hoje, talvez, né, Paulinho, e talvez, Xandão, nós também tenhamos algumas dessas esquisitices, né? Vamos dizer assim, trazendo para o contexto de hoje, um tanto quanto religioso, trazendo toda a nossa justiça própria, falando assim, mas isso não pode acontecer, quando, na verdade, se Deus, na sua soberania, decidiu abençoar, se Deus, na tua soberania, decidiu dar o seu filho, porque, na verdade, ele plantou a semente que é Cristo, e nós, que somos cristãos, somos o fruto do seu penoso trabalho, e o desejo dele era que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas principalmente que todos sejam salvos, né? E muitas vezes nós, por desconhecermos esse coração grandão de Deus, nós deixamos de falar o evangelho, ou até mesmo, como diz Paulo aos Romanos, por conta do testemunho, nós temos deixado e privado pessoas de experimentar desse Deus bonzão, desse Deus grandão, desse Deus que ama, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso é para você que está nos assistindo pela primeira vez. Esse Deus é um Deus amoroso, é um Deus que quer tirar você do charco de lama, te colocar sobre a rocha, quer mudar a tua sorte, restaurar a tua sorte, trazer um sonho novo, uma vida nova, fazer de você uma nova criatura. É muita coisa que o novo nascimento traz, Paulinho, e como que a gente pode privar as pessoas desse novo nascimento, como esse cabeçudo de Jacó, chamado Jonas, quis fazer com Nínive. Mas você vê que o erro de Jonas, Will, ele foi baseado na sua própria natureza, né? E como a nossa natureza, ela pode ser um elemento, um instrumento de aproximação ou distanciamento, né, de cada um de nós, dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, né? A gente abriu o primeiro bloco falando sobre a pergunta, né, que é feita para Jonas, não só uma vez, mas duas vezes aí no capítulo 4 do livro dele. Essa ira sua é razoável, né? Falando sobre a razão da ira. E no intervalo eu fiquei pensando, né, sobre a ira razoável e a ira não razoável, e me vieram alguns elementos, alguns exemplos aqui na minha cabeça, e essa abertura tua eu acho que
que dá um pontapé inicial legal para nós, para a gente pensar justamente no cuidado que nós temos que ter com os nossos sentimentos. Olha só, temos o episódio de Jonas, que foi o episódio de uma ira reprovada, né? Assim como, se a gente voltar um pouco no período pré-patriarcal do Antigo Testamento, no período pós-patriarcal do Antigo Testamento, ali quando a gente chega em Moisés, Moisés ele foi vítima de uma ira que proporcionou um banimento na vida dele. Deus havia dado uma ordem para ele, disse assim: Moisés, vai lá, toca a rocha, né? E desta rocha, no território ali de Meribá, vai sair água, o povo vai beber água, e o Moisés estava muito bravo com o povo, uma ira que já tinha começado antes, né? Parecido com a história de Jonas. Quando Moisés chega diante do povo, ele rasga o verbo com o povo e desce o sarrafo na rocha, né? Assim como Jonas atravessou fazendo mais do que Deus havia dito, fez o que o Senhor não havia dito, Deus não falou para ele falar nada, Deus falou para ele tocar uma rocha, e ele resolveu que ele ia fazer um discurso para o povo, né, uma bronca para o povo, uma bronca que saiu do coração dele, não do coração do Senhor. Então já tem um primeiro erro aí. E em segundo lugar, o comportamento dele para com aquela rocha foi outro. E ali Moisés recebe um banimento, e Deus é claro nesse aspecto ao dizer que por conta desse episódio, Moisés, embora fosse ver em primeira mão todo o território da Terra Prometida, ele não entraria lá. O Senhor o recolheria antes disso, né? Assim como Jonas, Moisés teve consequência da manifestação da sua ira. Agora, tem uma palavra acerca de Eliseu, né? Eu já preguei em algum determinado momento acerca desse texto. Quando Eliseu, a palavra diz que Eliseu está prestes, ele já está doente da doença da qual ele morreu. E o rei era Joás. E Joás vai visitá-lo. E quando Joás entra no quarto no qual Eliseu descansava, a palavra diz que Joás ele exclama a frase que Eliseu exclamou quando Elias foi recolhido aos céus, ali no capítulo 2 de 2 Reis. A palavra diz que quando Elias é recolhido aos céus, Eliseu ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavalos. O Joás, quando entra no quarto que Eliseu está descansando ali da doença e doente da doença que morreria mais tarde, ele fala essa mesma frase: meu pai, carros de Israel e seus cavalos. Então fica aqui uma dica: quando você for visitar alguém que está doente, não diga isso, que geralmente falar isso sujeito. Pelo menos as duas ocasiões que esse texto aparece na Bíblia, o cara morre, já era, foi. Mas enfim, brincadeiras à parte. A palavra diz que Joás ele entra naquele quarto e Eliseu ele se levanta daquela cama. E ele se levanta, quem sabe, para um último ato profético. Ele diz: o que você tem aí? E o Joás fala: eu tenho arco e tenho algumas flechas. Então atira contra o chão. Então atira, aliás, uma flecha na janela que dá para o Oriente. Ele atira essa flecha que dá na janela que dá para o Oriente. E aí Eliseu ele dá a orientação do que aconteceria depois. Ele diz: esta é a flecha do livramento de Israel contra os sírios. Então Eliseu ele já está deixando claro que é um ambiente profético que está se estabelecendo ali. Legal, ótimo. A informação foi dada. Pressupõe-se que Joás pegou o recado. E aí Eliseu fala assim: agora atira contra o chão. E o Joás pega a primeira flecha, atira, pega a segunda, atira, pega a terceira e atira, e cessa de atirar. E o texto é especificamente claro em deixar visível para nós que havia mais flechas naquele alforje de Joás. E aí a palavra diz que nisso o profeta ficou muito irado. Ele não apenas ficou irado, ele ficou muito irado. E deu uma bronca em Joás, dizendo: por que parou de atirar? 5 ou 6 vezes deverias ter atirado contra o chão. Porque atiraste só 3 vezes, apenas 3 vezes ferirás os sírios. E é exatamente o que aconteceu. Apenas 3 vezes Israel feriu os sírios. Depois,
apanhou desse povo, né? Essa ira é uma ira conveniente. Por quê? Porque não conduziu Eliseu ao pecado, mas conduziu Eliseu a uma correção ou uma denúncia de um erro de um sujeito, que por conta disso este erro traria consequências sobre uma nação inteira. Então eu olho para a ira de Moisés, olho para a ira de Jonas, mas olho para a ira de Eliseu e falo, são departamentos diferentes. Porque a ira de Moisés fez com que Moisés entristecesse o coração do Senhor. A ira de Jonas fez com que Jonas entristecesse o coração do Senhor. Já a ira de Eliseu fez com que a palavra do Senhor fosse proclamada. Fez com que a palavra do Senhor trouxesse sobre Joás o peso da responsabilidade do erro dele. E não imputou erro sobre o profeta. Assim como mais tarde foi citado no primeiro bloco, Jesus entra no templo, vê os cambistas vendendo muamba lá dentro do território do templo. Jesus vira a banca de todo mundo, vai estralando o chicote atrás dessa turma e dando bronca neles, dizendo, vocês estão transformando a casa do meu pai em um covil de bandidos, em um covil de salteadores. Essa foi a ira conveniente de Jesus, porque Jesus não levou Jesus ao pecado. Não fez com que Jesus entristecesse o coração de Deus. Mas assim como com Eliseu, aquilo que é a prioridade, que é a palavra e a vontade do Senhor, mais uma vez foi exaltado. Né? Então, trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa prática, a pergunta, é conveniente a tua ira, a gente, a raiz dela? E temos que ser honestos em referência à raiz da nossa ira. Porque a nossa ira, ou ela vai aproximar-nos de Deus, se ela não nos conduzir a uma dimensão de pecado, porque o pecado por si só ele tem uma característica repelente à presença de Deus. Ou a nossa ira é porque nós entendemos que um ciclo de aproximação ele está sendo quebrado e ele precisa ser restaurado, restabelecido. E ali Eliseu ele percebe que o ciclo de aproximação de Deus seria quebrado por conta da negligência de Jeoás. Jesus ele percebe que o ciclo de aproximação de Deus estava sendo quebrado por conta do liberalismo dos sacerdotes em deixar com que o templo virasse um covil de salteadores. E o grande objetivo aqui, então, ou o grande centro, né, da pergunta e destes episódios da ira de Deus na palavra sempre é um só. É a presença, o quão próximo da presença de Deus as pessoas estão. E o quão avançando para ela ou para distante dela as pessoas estão. Então eu ousaria dizer o seguinte, uma ira conveniente é aquela ira que faz com que eu me ire com tudo aquilo que me distancia do Senhor. E me aproxime, me leve a me aproximar mais dele. A ira inconveniente é aquela que faz o caminho oposto. É aquela que me distancia, né, do propósito de Deus, da presença dele, da palavra dele. Eu acho que, pensando de maneira aplicável e prática, nós devemos perguntar para nós e sermos honestos. Se há alguma ira no nosso coração, essa tua ira, ela serve para quê? Ela serve para te distanciar do Senhor, ou ela serve para te aproximar do Senhor? Ela é inconveniente ou ela é conveniente? E aí eu deixo esses 4 exemplos que eu citei, um deles o nosso objeto de estudo aqui, Jonas, mas também Moisés, dentro dessa perspectiva de uma ira inconveniente, mas Eliseu e Jesus dentro de uma perspectiva de uma ira que é conveniente porque não conduz ao pecado. Ouvindo Paulinho falar agora, eu fiquei pensando, voltando um pouquinho em Jonas, o que talvez alimentou essa ira e indignação nele, né?
de todo o sofrimento, de toda a perseguição que Israel possa ter sofrido na mão dos assírios. E aí eu fiquei pensando nos dias de hoje, né? O que tem... Porque a gente não pode falar que Jonas não conhecia o coração de Deus. Conhecia tanto que ele, no capítulo 4, ele vai falar que Deus era benigno, longânimo, piedoso, misericordioso, grande, né, em benignidade, que se arrepende do mal, né? E ao mesmo tempo ele estava ali desejando com que aquelas pessoas sofressem um dano, né? E eu fiquei pensando nisso, do que a gente está se alimentando, né? Se a gente, ainda nos dias de hoje, mas se nós olharmos aí 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente via uma briga aberta, né, entre amigos, irmãos, parentes, irmãos de igreja, por questões políticas, porque a gente se alimentava muito de um lado e de outro, e talvez a gente não... E aí não estou dizendo que se A ou B estava certo, mas eu acho que a gente tinha que estar sempre, pelo menos era o que eu procurava fazer, estar sondando o meu coração por causa da indignação que estava crescendo nele. Então aí essa ira, essa indignação que ia crescendo, eu desejava que algumas coisas acontecessem de mal para outras pessoas. Então é essa luta, né, da gente procurar andar mais no espírito. Porque haverá momentos, como acho que foi o Paulinho que falou, que a gente vai ver dentro da igreja o pecado, e aí vai vir uma indignação. E aí possivelmente uma indignação que vem até da parte do Senhor, para que a igreja se corrija, para que a igreja não vá por um caminho que Deus não quer que ela caminhe, né? E aí quando a gente vê o ímpio, né, tomando algumas atitudes, dele não dá para a gente esperar que venham umas atitudes santas, umas atitudes que venham de acordo com a palavra de Deus, porque eles já não creem nisso. Então é diferente, né? Então muitas vezes a indignação vai ser com o próprio povo de Deus, para que a gente tenha procure ter os mesmos pensamentos e atitudes que Deus teria naquele momento, né? E quando a gente olha para o ímpio, muitas vezes o que a gente vai ter que ter é esse sentimento mesmo de amor, de compaixão, de misericórdia, mesmo eles fazendo coisas que a gente sabe que não agrada ao Senhor, mas que nós servimos a um Deus que é longânimo, que é tardio em irar-se, como o próprio Senhor citou. Então, nós, nesse meio de campo, o que a gente tem que procurar fazer, pelo meu entendimento, é buscar cada vez mais nos movermos no espírito. E aí eu estava lembrando de uma aula que eu fui dar lá na Água Fria, e eu lembro que eram 40, 50 pessoas, nenhuma delas era convertida, eram os pais de crianças da creche, e eu tinha que ministrar uma aula sobre as 4 leis ali espirituais, né? E eu fui orar na cozinha, eu falei assim, o que eu vou falar para esse povo? Ninguém aqui é crente, né? Não vão entender. E aí eu lembro que eu escutei a palavra assim, perdão. Só que não era para ministrar perdão, era para pedir perdão. E eu entendi na hora. E eles estavam, todas as pessoas estavam desatentas. Quando eu cheguei para falar, tinha até uma moça cochilando, e eu falei, olha, antes de eu começar a aula aqui, para a qual vocês vieram, eu quero pedir perdão. E aquela mulher que estava dormindo, ela até acordou, e todos me deram atenção na hora. Eu quero pedir perdão por quando a igreja se acha melhor, se acha superior, e aí eu fui pedindo perdão. Quando um pastor fala algo, né, e acaba menosprezando, diminuindo, e fui ali pedindo perdão. Gente, foi uma bênção. Mas foi uma bênção porque Deus deu a direção, porque senão seria uma catástrofe, né? E a gente precisa, então, no meu ponto de vista, para aplicar nos dias de hoje, primeiro é ter esse entendimento, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Por pior que seja a pessoa, por pior que ela esteja fazendo nos dias de hoje, trazendo indignação, grande prejuízo, quando a gente vê um traficante se convertendo. Uma vez uma mulher falou isso para mim também na igreja, falou, né, por que Deus teria misericórdia, né, de um homem que fez tanto mal? Eu falei, você prefere que ele continue fazendo mal ou que ele mude e comece a fazer o bem, né? Então a gente precisa realmente ser mais Ananias,
olhar para um Paulo e falar, esse cara fez um grande mal aí, mas se o senhor está mandando, eu vou lá e alguma coisa eu sei que Deus vai fazer, vai mudar. E eu acho que também tem uma humildade de saber que Deus tem o controle de todas as coisas, que ele sabe de tudo. E aí o Paulinho citou muitas pessoas do Antigo Testamento, a gente pode citar Samuel, que era um homem que nenhuma das palavras dele caiu por terra. Mas quando ele estava de frente de Eliabe, ele achou que aquele era o ungido do Senhor. E aí Deus falou assim, olha, você vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então muitas vezes a gente está olhando para as pessoas e olhando assim, isso aí não merece, não dá graça, ou ele já caiu, né? E Deus tem um plano de recuperação daquela pessoa e vai se tornar um grande evangelista, um grande pregador, um grande pastor, um grande profeta, mas aos nossos olhos aquela pessoa não vale nada. Então eu acho que a gente precisa se mover mais pelo Espírito e ter uma humildade nos dias de hoje, sabe assim, olha, Deus tem um controle, eu não tenho essa capacidade ainda de prever o futuro todo de uma pessoa, né? E também não deixar de saber que a ira pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor. Então, que uma hora, aquilo que plantou vai ser colhido. Mas nesse meio tempo, o que eu sou uma testemunha, né? Que estou a serviço do meu Deus para que, se Ele quer que vá para Nínive, mesmo que seja uma nação que está contra o povo de Deus, eu sei que Ele é bondoso e poderoso para que aquelas pessoas se arrependam, mudem e Ele possa livrar a vida deles do mal. Né? Desse jeito. Só um tema que a gente não tocou aqui, mas vou deixar só um gostinho. Quando o apóstolo Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Né? Deixar só esse gostinho aqui, porque veja que o próprio Deus ele fala que existe uma ira, e essa ira é uma ira de indignação. Né? O que nós devemos viver mesmo numa vida onde nós olhamos aquilo que é passível de indignação, de nós termos esse mesmo sentimento. Né? Mas muito bem, terminamos aqui mais essa parola. E você que nos ouviu, você que nos assistiu, não fique irado, meu amigo. Teremos mais uma parola semana que vem, e com um tema novo das perguntas de Deus. Então, se você gostou dessa parola, como eu disse no outro bloco, assine aí, ative o sininho, compartilhe, não seja uma pessoa aí rancuda, sabe? Senão nós vamos nos irar contra você. E não vai ser bom. Então, compartilhe com seus amiguinhos, sabe? Vá lá, ative o sininho, compartilhe também a nossa página no Instagram, no Facebook. Sabe, se você gosta de um podcast, sabe, você estiver muito irado no trânsito, escute uma parola nossa no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Paulinho, muito obrigado pelo excelente trabalho dessa noite. O que seria de nós se Arthur estivesse conosco? Xandão, obrigado também por estar aqui conosco. E nos vemos na próxima semana, numa nova parola, com novas perguntas de Deus para te abençoar. Seja abençoado na prática da palavra.